Você pode se surpreender ao descobrir que muitas marcas conhecidas de água engarrafada na verdade obtêm sua água de fontes municipais locais. Isso significa que o líquido pelo qual você está pagando caro pode ser o mesmo que sai da torneira da sua cozinha. Normalmente, essas marcas tratam a água da torneira para melhorar o sabor ou remover impurezas, mas ela ainda pode conter aditivos como flúor e cloro. A parte chocante? A água engarrafada pode custar até 300 vezes mais do que a água da torneira comum, levantando questões sobre por que os consumidores estão dispostos a gastar tanto por algo tão comum. Enquanto as empresas promovem seus produtos como puros e saudáveis, na realidade, a água engarrafada pode ser menos regulada do que o abastecimento público de água. Em alguns casos, os padrões de segurança podem não ser tão rigorosos, deixando você se perguntando o que realmente está naquela garrafa. Na próxima vez que você pensar em comprar água engarrafada, considere usar uma garrafa reutilizável e enchê-la com água da torneira. Você estará economizando dinheiro, reduzindo o desperdício de plástico e desfrutando de água igualmente segura e limpa. Você sabia que Paracelso tinha ideias incomuns sobre a criação da vida? Esse alquimista do século XVI propôs uma teoria fascinante, mas estranha, de que a vida poderia surgir de um corpo humano com a ajuda de esterco de cavalo. Paracelso acreditava que se enterrasse esperma humano junto com o esterco por 40 dias, poderia criar um pequeno ser humano, que ele chamava de homúnculo. Sua ideia ilustrava uma curiosa mistura de ciência e misticismo, típica da época do Renascimento. Nesse período, muitos pensadores exploravam os limites da vida, da morte e da natureza, levando a descobertas revolucionárias e teorias estranhas. As ideias de Paracelso, embora estranhas pelos padrões modernos, destacam um momento importante na evolução do pensamento científico, quando a linha entre magia e medicina começou a se desfocar. Imagine as discussões que ele poderia ter gerado entre seus contemporâneos. Que outras teorias incomuns surgiram nessa época de pesquisas? Descubra as Casas Únicas de Coober Pedy, Austrália. Esta cidade incrível, localizada no coração do deserto australiano, é famosa por suas impressionantes casas subterrâneas. Os moradores escavam seus lares nas colinas para escapar do calor intenso, que no verão pode ultrapassar 40 graus Celsius. Esses espaços permanecem naturalmente frescos, tornando a vida muito mais confortável sem ar-condicionado, mas isso não é tudo. Coober Pedy também é conhecida como a capital do opala do mundo, produzindo incríveis 70% de todas as opalas preciosas. Turistas vêm aqui não apenas pela arquitetura única, mas também para participar de passeios de mineração de opalas e explorar as magníficas igrejas e lojas subterrâneas. A combinação de maravilhas naturais e o vibrante espírito comunitário torna Coober Pedy um lugar verdadeiramente único. Você já pensou em viver debaixo da terra? E se eu te contar sobre as propostas dos pinguins? Os machos dos pinguins de Adélia têm um encantador ritual de cortejo que se destaca no reino animal. Esses dedicados pretendentes procuram nas vastas geleiras da Antártica a pedrinha mais lisa que conseguem encontrar. Essa pedrinha não é apenas uma pedra, é um presente sincero, destinado a impressionar a fêmea. Ao encontrar a pedrinha perfeita, eles a oferecem à fêmea na esperança de conquistar seu amor. Esse gesto com a pedra traz ternura ao relacionamento e demonstra seu desejo de encontrar uma parceira. Curiosamente, quanto mais lisa a pedrinha, mais atraente ela parece para a fêmea, tornando esse processo de escolha uma combinação de beleza e praticidade. Então, da próxima vez que você ver um pinguim carregando uma pedra, lembre-se de que não é apenas para construir ninhos, é uma proposta sincera de amor em um mundo frio e deslumbrante que eles chamam de lar. Vamos revelar a verdade sobre a rã dourada venenosa. Essa pequena criatura, originária da Colômbia, é um dos animais mais venenosos do planeta. Com o tamanho de um clipe pode parecer fofa, mas sua pele esconde um segredo mortal. A pele libera um potente veneno chamado batracotoxina, que é tão forte que um único toque pode matar até 10 pessoas. Esse incrível veneno tem uma rica história. Tribos indígenas o usavam habilidosamente em dardos para caça, mostrando como a natureza une beleza e perigo. Apesar de sua cor vibrante e charme, que podem dar a impressão de ser inofensiva, a rã dourada venenosa é um impressionante lembrete de como os ecossistemas podem ser diversos e complexos.
Na próxima vez que você ouvir sobre esse pequeno anfíbio, lembre-se do equilíbrio entre vida e morte que ele representa na natureza. Fato surpreendente sobre as lâmpadas de óleo romanas. Os antigos romanos usavam lâmpadas de óleo de terracota para iluminar suas casas, mas elas tinham perigos ocultos. Essas lâmpadas eram bastante econômicas, o que as tornava uma escolha popular entre as famílias. No entanto, se alguém enchesse demais a lâmpada ou a manuseasse incorretamente, ela poderia rachar ou até explodir. Imagine desfrutar de uma noite aconchegante à luz suave da lâmpada e, de repente, ela estoura. Esse risco era muito real, e muitos usuários se feriam devido a esses acidentes. Os antigos romanos eram inovadores, mas suas soluções de iluminação não eram isentas de problemas. Para evitar acidentes, era preciso manusear as lâmpadas com cuidado e enchê-las corretamente. Apesar dos riscos, essas lâmpadas desempenhavam um papel importante na vida cotidiana, ajudando a iluminar tudo, desde jantares em família até encontros públicos. E a ameaça de explosão parecia um preço pequeno a pagar por um pouco de luz. Você consegue imaginar que as belugas visitam o Canadá? Todo verão, as águas de Churchill, Manitoba, se transformam em um espetáculo da vida selvagem, quando milhares de belugas vêm explorar o rio Churchill e a baía de Hudson. Essas criaturas encantadoras, conhecidas por sua pele branca e sons brincalhões, se reúnem em grandes grupos, criando uma atmosfera vibrante para todos ao redor. Quando o gelo derrete, essas baleias migram para o norte, em busca de águas mais frias, cheias de sua comida favorita, como peixes e crustáceos. A migração anual não é apenas um espetáculo, é uma oportunidade única para cientistas e amantes da natureza estudarem esses incríveis animais em seu habitat natural. Para os visitantes, essa migração vibrante oferece passeios de barco inesquecíveis e a chance de ouvir suas canções mágicas. Portanto, se você algum dia estiver em Churchill, não perca a chance de ver a beleza das belugas nadando e se comunicando em sua casa de verão. Você já parou para pensar por que os números nas camisas são importantes? Quando a lenda do beisebol, Lou Gehrig, se aposentou, seu número foi aposentado para sempre em uma homenagem que nunca havia sido feita antes. Essa honraria destaca que a influência de Gehrig ia além das estatísticas. Ele não era apenas um grande jogador. Sua trajetória simbolizava resistência, mostrando força na luta e, no final, como se despedir com dignidade. Enfrentando uma doença grave, Gehrig se tornou um símbolo de coragem e determinação, inspirando muitos fãs e futuros jogadores. Sua influência é sentida até hoje, lembrando-nos de que o esporte não é apenas sobre vitórias e derrotas. São histórias do espírito humano e das conexões. O legado de Gehrig continua a inspirar, nos fazendo refletir sobre o que podemos aprender com atletas que enfrentam dificuldades com tanta dignidade. Não é incrível como um número pode ter tanto significado na história do esporte? Você pode se surpreender. O colar de diamantes da Lady Gaga, avaliado em impressionantes 30 milhões de dólares. Essa joia magnífica é o acessório mais caro da história do Oscar. Foi usado na cerimônia de premiação em 2019 e possui um incrível diamante amarelo de 128,54 quilates. Mas não é apenas um diamante, ele tem uma rica história. Descoberto pela primeira vez na África do Sul em 1877, o diamante Tiffany encantou muitos ao longo dos anos, especialmente quando Audrey Hepburn o usou em icônicas fotos promocionais do seu filme Bonequinha de Luxo. A cor vibrante e o tamanho impressionante do colar o tornaram um símbolo de luxo e elegância. Usar uma joia tão extraordinária no Oscar não só destacou o estilo único da Lady Gaga, mas também chamou a atenção para a fascinante história dessa peça. Com uma linhagem que se estende por mais de um século e inclui a aristocracia de Hollywood, não é surpresa que esse acessório tenha sido tema de conversa no tapete vermelho. Você consegue imaginar como é usar algo tão valioso? Você pode se surpreender. Os espelhos do telescópio James Webb levaram 9 anos para serem feitos. A história da criação dos espelhos para o telescópio espacial. James Webb é um relato fascinante sobre precisão e paciência. A produção começou em 2004, quando especialistas começaram a trabalhar com blocos de vidro especiais. Durante muitos anos, um esforço incrível foi dedicado ao aprimoramento de cada um dos 18 segmentos que formam o grande espelho principal. Em 2013, todos os segmentos chegaram em segurança ao Centro de Voo Espacial Goddard da NASA, onde foram armazenados em um ambiente limpo e rigorosamente controlado.
Esse ambiente protegia os espelhos até das menores partículas que poderiam danificar suas superfícies impecáveis. Avançando para 2016, os segmentos finalmente foram instalados, culminando quase uma década de trabalho meticuloso. Sendo o observatório espacial mais poderoso já criado, esses espelhos desempenham um papel fundamental em nos ajudar a olhar para o distante cosmos. Você consegue imaginar quanta paciência foi necessária para criar uma ferramenta tão extraordinária? Prepare-se para se surpreender com a escada infinita. Esta incrível escultura está nos belos jardins botânicos de Christchurch, na Nova Zelândia, e foi criada pelo artista David McCracken. A escultura tem impressionantes 9,5 metros de comprimento e quase 5 metros de altura. A escada infinita é uma ilusão de ótica que fascina e intriga os visitantes. Dependendo do seu ângulo de visão, essa escultura pode parecer uma escada infinita subindo, criando uma impressão lúdica para todos que a observam. O talento de McCracken brilha nesta obra, pois ele brinca habilmente com perspectivas e formas, convidando os espectadores a explorar os limites da arte e da realidade. A escultura não apenas embeleza os jardins, mas também desperta a curiosidade sobre como nossos olhos podem nos enganar. Seja você um morador local ou um turista, essa obra de arte vale a pena ser visitada, especialmente se você gosta de arte envolvente que desafia sua percepção. Quando foi a última vez que você se deparou com uma arte que fez você questionar o que é real? Você sabia que na Romênia celebram o casamento dos mortos? Em algumas encantadoras áreas rurais, existe uma tradição única chamada Nuntamor, que simboliza um casamento entre uma pessoa viva e alguém que já partiu, especialmente se essa pessoa morreu solteira. Essa celebração em comum permite que as famílias honrem a memória de seus entes queridos e não os esqueçam. Durante o Nuntamor, o participante vivo simboliza, na verdade, a noiva ou o noivo para o falecido, participando de festas que podem incluir comidas, música e danças. A pessoa viva pode usar roupas especiais, e o evento muitas vezes se assemelha a uma verdadeira cerimônia de casamento, com votos e rituais. Essa prática maravilhosa reflete laços emocionais profundos e a resistência cultural, mostrando como as comunidades na Romênia mantêm o respeito e a memória dos que partiram, enquanto celebram a própria vida. Não é incrível como as tradições podem conectar a vida e a morte? Prepare-se para se surpreender com a incrível jornada de Mario. Esse personagem querido apareceu pela primeira vez em nossos corações, no jogo de arcade de 1981, Donkey Kong, onde era conhecido como Jumpman. Sua missão? Salvar Pauline, a garota em perigo, das garras do gigante macaco Donkey Kong. O nome Mario foi mudado em homenagem a Mario Segale, um locatário americano do depósito da Nintendo. Essa mudança aparentemente pequena deu início a uma carreira lendária. Com o tempo, Mario se transformou de um simples carpinteiro em um encanador heróico, participando de várias aventuras emocionantes. Ele já correu em karts, praticou esportes e até viajou por galáxias. Ele não é apenas um símbolo da indústria dos jogos, mas também um ícone cultural reconhecido em todo o mundo. Embora seja um personagem de videogame, Mario continua a inspirar alegria e criatividade entre fãs de todas as idades. Quais novas aventuras o aguardam no futuro? E se eu te contar sobre a Sky Tower em Auckland? Essa estrutura icônica, com 328 metros de altura, é o edifício mais alto do hemisfério sul. Ela está localizada no centro da maior cidade da Nova Zelândia e oferece vistas deslumbrantes que atraem tanto os moradores quanto os turistas. Ao subir nas plataformas de observação, você sentirá emoções incríveis, apreciando panoramas de 360 graus da cidade agitada abaixo e das águas tranquilas da baía de Waitemata. Em um dia claro, você poderá ver a impressionante ilha de Rangitoto e as paisagens verdes ao redor. A Sky Tower não é apenas uma maravilha visual, mas também um centro de atividades com restaurantes, lojas e aventuras, como o Sky Jump, onde os amantes de adrenalina podem saltar da borda e experimentar a queda livre. Seja para tirar fotos, saborear uma refeição ou simplesmente admirar a vista. A Sky Tower é um lugar imperdível em Auckland. Você teria coragem de pular da borda? Você não vai acreditar no que descobriram sobre o molusco mais velho. Pesquisadores acidentalmente mataram um molusco que tinha cerca de 507 anos, tornando-o o ser vivo mais velho conhecido na época. Ele foi chamado de Ming, em homenagem à dinastia chinesa na qual nasceu.
Essa incrível criatura marinha sobreviveu a eventos históricos importantes, incluindo a descoberta da América e 2 guerras mundiais. Os cientistas estudaram seus anéis de crescimento como se fossem os anéis de uma árvore para determinar sua idade. Infelizmente, na busca por conhecimento, eles danificaram o molusco e sua vida extraordinária terminou de forma inesperada. Esse caso mostrou não apenas a incrível longevidade de algumas espécies marinhas, mas também o impacto, às vezes descuidado, das pesquisas científicas sobre os organismos vivos. Moluscos como o Ming podem nos ensinar sobre resiliência e sobrevivência em nosso mundo em constante mudança, lembrando que cada ser guarda em sua concha segredos da história. Como podemos continuar a explorar nossos oceanos enquanto protegemos essas vidas extraordinárias? Você ficará surpreso ao saber que as listras dos tigres são únicas. Cada tigre tem um padrão exclusivo que ajuda pesquisadores e amantes da natureza a identificá-los. Essas listras impressionantes não servem apenas para embelezar, elas desempenham um papel importante na identidade do tigre, assim como a impressão digital de um humano. Curiosamente, as listras estão presentes não apenas na pelagem, mas também na pele por baixo. Então, mesmo que um tigre perca pelos devido a ferimentos ou outras razões, o padrão das listras ainda será visível. Essa singularidade é crucial para a conservação, permitindo que especialistas monitorem populações e observem tigres individuais em seu habitat natural. Apesar de sua majestade, os tigres enfrentam muitas ameaças, desde a perda de habitat até a caça ilegal. Compreender sua singularidade nos ajuda a valorizar essas criaturas incríveis e apoia os esforços para protegê-las. Portanto, da próxima vez que você ver um tigre, lembre-se de que essas listras características contam sua própria história. Você não vai acreditar na população única dos Iauí. Nos Emirados Árabes Unidos, impressionantes 85% da população são estrangeiros. Isso significa que a maioria dos residentes vem de diferentes países, trazendo suas culturas, idiomas e tradições. Dubai e Abu Dhabi são especialmente conhecidas por sua atmosfera cosmopolita, cheia de diversas nacionalidades. Muitos estrangeiros se mudam para os IAU em busca de melhores oportunidades de trabalho e uma vida vibrante, o que contribui para o rápido crescimento e desenvolvimento do país. Nas ruas, é possível ouvir idiomas de todos os cantos do mundo, experimentar uma variedade de pratos internacionais e participar de festivais culturais que refletem a comunidade global. Curiosamente, essa mistura ajudou a criar uma identidade única no IAU, onde tradições e modernidade coexistem. Essa estrutura demográfica dinâmica fez do IAU um dos lugares mais acolhedores para pessoas de diferentes origens. Mas o que isso significa para o futuro da cultura e da sociedade dos IAU? Essa mistura de influências continuará a moldar esta região fascinante? Conheça o cachorro que mapeou as ruas da Coreia do Sul. Esse adorável peludo se tornou uma sensação nas redes sociais ao acompanhar um operador de mapeamento durante uma missão comum em uma cidade movimentada. Enquanto o operador registrava as ruas para os mapas digitais, esse cachorro amigável caminhava alegremente ao seu lado, aparecendo em inúmeras fotos. O cachorro, carinhosamente chamado de Doge por muitos moradores, trouxe um toque de diversão a um processo geralmente técnico. Não foi apenas uma transformação do cenário. As travessuras de Doge alegraram e surpreenderam os moradores, que viam seu rostinho fofo em várias cenas da cidade. À medida que o operador seguia seu caminho, Doge parecia aproveitar a aventura, arrancando sorrisos de todos que encontravam. Essa amizade encantadora gerou discussões na internet sobre o espírito comunitário, a alegria de amizades inesperadas e o amor que os pets podem trazer para nossas vidas. Essa história incrível nos lembra que, mesmo em tarefas técnicas, sempre há espaço para um pouco de alegria e espontaneidade. Quem sabe esse cachorro charmoso não se torne o novo mascote do mapeamento urbano. Prepare-se para se surpreender com as mudanças nos carros. Imagine dirigir um veículo que não tem volante nem pedais. Parece cena de filme de ficção científica, não é? Pois bem, a Mercedes-Benz está tornando essa fantasia futurista uma realidade com seu carro inovador controlado inteiramente por joysticks. Esse design inovador prioriza a conveniência e a acessibilidade, permitindo que os motoristas naveguem seus veículos usando joysticks fáceis de usar, em vez do volante e pedais tradicionais. Essa inovação não apenas muda a forma como operamos os carros, ela transforma todo o nosso conceito de dirigir.
Equipados com tecnologia de ponta, esses veículos avançados gerenciam navegação e segurança de forma autônoma, permitindo que os motoristas aproveitem a experiência em vez de se preocupar com o controle. Além disso, essa abordagem revolucionária tem o potencial de transformar a mobilidade para pessoas que enfrentam desafios com a condução convencional, como aquelas com deficiências. Então, coloque o cinto de segurança. Isso é apenas o começo de uma mudança significativa no transporte pessoal, onde o futuro da direção se desenrola diante de nossos olhos. Você já se perguntou por que Sultan Kösen é tão alto? Com 2,51 metros, Sultan Kösen, nascido em 1982 na Turquia, é o homem mais alto do mundo. Sua altura impressionante é causada por uma condição rara, chamada gigantismo, que resulta do excesso de hormônio do crescimento. Essa condição não só lhe deu uma forma física extraordinária, mas também o tornou uma celebridade global. Sultan inspirou muitos com sua história, participando de eventos e quebrando recordes. Apesar das dificuldades que sua altura traz, como problemas de saúde e a busca por roupas adequadas, ele mantém uma atitude positiva. A altura de Sultan lhe proporcionou oportunidades únicas, como conhecer pessoas famosas e participar de projetos internacionais para aumentar a conscientização sobre distúrbios de crescimento. Sua trajetória nos inspira a aceitar nossas diferenças, lembrando que todos nós temos qualidades únicas que nos tornam especiais. Você sabia que as libélulas têm um romance em forma de coração? Esses insetos incríveis não são apenas mestres do céu, eles também fazem um show fascinante quando se trata de amor. As libélulas são famosas por seu voo ágil e brincalhão, voando com precisão enquanto caçam insetos ou escapam de predadores. No entanto, seus rituais de acasalamento são igualmente fascinantes. Durante o cortejo, os machos realizam uma dança aérea impressionante, mostrando sua agilidade e força para atrair uma parceira. Quando encontram a parceira certa, eles se envolvem em um comportamento único conhecido como formação em forma de coração. Isso envolve o macho segurando o pescoço da fêmea com garras especializadas, enquanto ela dobra seu abdômen para se conectar com ele, criando a aparência de um coração em voo. Isso não apenas simboliza o vínculo deles, mas também é essencial para o processo de acasalamento. Com mais de 5.000 espécies de libélulas ao redor do mundo, suas exibições encantadoras e o cortejo intricado são apenas um vislumbre das vidas vibrantes e diversas que esses belos insetos levam. Então, da próxima vez que você ver uma libélula voando, lembre-se, elas não estão apenas voando, estão dançando pelo amor. Você pode se surpreender. Os segredos da glândula pineal. Ao longo dos séculos, a glândula pineal chamou a atenção de pesquisadores e filósofos. René Descartes a chamou de lugar da alma, sugerindo sua profunda conexão com nossa consciência. Hoje, a ciência foca no papel dessa pequena glândula na regulação dos nossos ritmos circadianos, que controlam os ciclos de sono e vigília. Ela produz melatonina, um hormônio essencial para um bom descanso. Curiosamente, com a idade, a glândula pineal frequentemente acumula calcificações, pequenas deposições que geralmente são inofensivas. No entanto, elas geram teorias fascinantes sobre como essas mudanças podem afetar as funções do cérebro e a consciência. Essas calcificações podem nos ajudar a entender melhor nossa saúde mental. Ao explorar os mistérios dessa glândula, podemos descobrir novas ideias sobre tudo, desde distúrbios do sono até a essência da experiência humana. Muitos não sabem, mas o calendário etíope é único. O calendário etíope está aproximadamente 7,5 anos atrás em relação ao calendário gregoriano, que é o mais comum em muitos países. Isso acontece porque o calendário etíope tem 13 meses, em vez dos habituais 12. São 12 meses com 30 dias e um mês extra chamado Pagumi, que tem 5 ou 6 dias, dependendo do ano. Essa estrutura única resulta em uma maneira especial de medir o tempo. Por exemplo, quando é 1º de janeiro, no calendário gregoriano, na Etiópia é cerca de 11 de setembro. Essa diferença interessante às vezes causa confusão entre viajantes e empresários que lidam com a Etiópia, mas também reflete a rica herança cultural do país. Você já se perguntou como esse calendário se desenvolveu ao longo dos séculos? Você já sentiu a adrenalina dos likes nas redes sociais? Sempre que você posta uma foto no Instagram ou um vídeo divertido no TikTok, seu cérebro pode reagir de maneira surpreendente.
As redes sociais liberam dopamina, uma substância química que traz prazer e está ligada ao nosso sistema de recompensa. Quando você recebe likes, compartilhamentos ou comentários, é como um pequeno impulso de felicidade. Essa reação é parecida com o que acontece quando as pessoas usam drogas, criando um ciclo de busca por mais likes e engajamento. É como em um jogo, onde quanto mais atenção você recebe, mais vontade tem de continuar postando e interagindo, o que muitas vezes faz você passar mais tempo nessas plataformas. Embora seja ótimo se conectar com amigos e se expressar, é importante perceber quanto tempo você gasta rolando as redes. Você gosta das redes sociais ou elas gostam de você? Você já se perguntou por que a Groenlândia saiu da UE? Em 1985, a Groenlândia tomou a importante decisão de deixar a União Europeia, e essa escolha ainda desperta interesse em muitos. Como um território autônomo da Dinamarca, a Groenlândia fazia parte da Comunidade Econômica Europeia, precursora da UE. A principal razão para a saída estava relacionada aos direitos de pesca, uma área crucial para a economia da Groenlândia. Muitos groenlandeses acreditavam que as regras da UE ameaçavam seus métodos tradicionais de pesca e limitavam o controle sobre recursos locais valiosos. O desejo de preservar a soberania gerou debates sobre autodeterminação e independência econômica. Hoje, a Groenlândia não voltou à UE, refletindo seu empenho em desenvolver suas próprias políticas e cuidar de seus ricos recursos naturais. A história política única da ilha levanta questões sobre como a independência pode impactar as culturas e economias locais. Então, o que isso significa para o futuro da Groenlândia? A incrível história das crianças verdes conquistou corações. No século XII, na vila de Woolpit, na Inglaterra, apareceram duas crianças misteriosas com pele esverdeada, despertando a curiosidade e o interesse dos moradores. Essas crianças estranhas falavam uma língua desconhecida e usavam roupas incomuns, afirmando que vinham de um lugar chamado Terra de São Martinho, um mundo fantástico sem luz solar. Sua aparência peculiar e a história estranha logo se tornaram o assunto da vila. Alguns moradores acreditavam que eram de outro mundo, enquanto outros apresentavam várias teorias, como uma condição médica rara ou um engano bem elaborado. Ao longo dos séculos, a história das crianças verdes gerou intensos debates entre historiadores e folcloristas, muitos se perguntando se essas crianças eram reais ou apenas fruto da fantasia medieval. A história das crianças verdes continua a fascinar, levantando questões sobre a natureza da verdade e do folclore em nossa compreensão da história. Você já se perguntou por que a seda é tão especial? A produção de seda é um processo fascinante e trabalhoso. Para obter apenas 1 quilo, ou 454 gramas, desse material luxuoso, são necessários cerca de 2.000 casulos de bicho da seda. Os bichos da seda, especialmente a espécie Bombyx mori, criam esses casulos ao se transformarem em mariposas. Cada casulo é feito de um único fio contínuo de seda, que pode ter mais de 1.000 metros de comprimento. Essa incrível transformação leva cerca de 2 a 3 dias, mostrando a habilidade impressionante da natureza. Após a colheita, os casulos são cuidadosamente fervidos para remover as fibras. Essa etapa também garante que a seda esteja livre de impurezas. O resultado é um tecido macio e brilhante, que há milênios simboliza luxo. Então, da próxima vez que você usar algo de seda, lembre-se do trabalho árduo de milhares de pequenos bichos da seda. A natureza não é incrível? Por que Isaac Asimov nos surpreende tanto? A resposta está em sua incrível conquista. Ele é o único autor conhecido que publicou um livro em cada categoria da classificação decimal de Dewey. Esse sistema divide todos os livros em 10 categorias principais, e as obras de Asimov abrangem todas elas. Suas diversas contribuições confirmam sua versatilidade e inteligência. Ele não só se destacou na ficção científica inovadora, mas também escreveu muito sobre história, religião e até bioquímica, onde também foi um respeitado professor. A habilidade de Asimov em criar histórias envolventes e compartilhar conhecimentos sobre uma ampla gama de temas mantém os leitores atentos e informados. Suas obras nos inspiram a explorar novas ideias e perspectivas, lembrando que o conhecimento é ilimitado. Como ele conseguiu alcançar tanto sucesso? Sua paixão por aprender e compartilhar ideias realmente o destaca dos demais. O que é surpreendente sobre a expansão do universo?
Na década de 1920, o astrônomo Edwin Hubble fez uma descoberta revolucionária. O universo está se expandindo. Isso significa que as galáxias não estão paradas. Na verdade, elas estão se afastando de nós a velocidades impressionantes. O mais incrível é que quanto mais distante uma galáxia, mais rápido ela parece estar se afastando. Imagine, se você encher um balão, os pontos em sua superfície se afastam uns dos outros à medida que ele se expande. Essa expansão cósmica é causada pela energia escura, uma força misteriosa que representa cerca de 68% do nosso universo. Os cientistas ainda tentam entender como a energia escura funciona e qual é seu papel no futuro do universo. Isso pode levar a cenários como o Big Bang ou até mesmo ao destino final de tudo ao nosso redor. Enquanto continuamos a explorar, o universo guarda muitos segredos que aguardam para serem revelados. Por que a Islândia se orgulha do parlamento mais antigo? O Althing, fundado em 930, não é apenas um parlamento. É a Assembleia Legislativa em funcionamento mais antiga do mundo. Imagine uma reunião de chefes noruegueses em uma colina gramada, onde eles criam leis e resolvem disputas. Assim começou o Althing há mais de 1000 anos. Este local histórico, situado no Parque Nacional Thingvellir, simboliza a força e a unidade da cultura islandesa. Desde sua fundação, ele passou por muitas mudanças, sempre se adaptando às necessidades do povo. Apesar das transformações, o Althing tem o orgulho de ser o parlamento oficial da Islândia ao longo de toda a sua história. Hoje, ele funciona em um edifício moderno em Reykjavik, onde representantes eleitos discutem questões e elaboram leis que moldam a nação. O legado duradouro do Althing destaca a importância da governança democrática e o valor das tradições históricas na sociedade contemporânea. Não é surpreendente que uma instituição de 1000 anos ainda desempenhe um papel importante hoje. Conheça o taipan, a cobra mais venenosa do mundo. Esse incrível animal, conhecido como taipan interno, ganhou seu nome temido devido ao seu veneno extremamente potente. Apenas uma gota desse veneno pode matar um rebanho inteiro em poucos minutos. Habitante das regiões áridas da Austrália, o taipan interno se adapta bem ao seu ambiente, prosperando em locais secos e rochosos, onde há bastante alimento. Seu veneno contém uma mistura de neurotoxinas e anticoagulantes que afetam o sistema nervoso e o processo de coagulação do sangue, tornando-o um predador temível. Apesar de suas habilidades perigosas, o taipan interno geralmente evita os humanos, o que é uma sorte para quem vive por perto. Ele caça principalmente pequenos mamíferos, usando sua velocidade e precisão para atacar rapidamente. Sua coloração vibrante, que varia do marrom claro a tons escuros, ajuda-o a se camuflar no ambiente. Quer saber mais sobre como essas cobras se adaptaram para sobreviver em condições severas? E se eu disser que as pedras podem se mover sozinhas? No lago Racetrack, no Vale da Morte, Califórnia, acontece um fenômeno realmente estranho. Pedras enormes, algumas pesando até 300 quilos, parecem deslizar pelo fundo seco do lago, deixando longas e misteriosas marcas na terra. Esse evento fascinante tem intrigado cientistas por muitos anos, gerando curiosidade e debates sobre como isso acontece. Como não há sinais de pegadas humanas ou intervenção, a principal teoria é que a combinação de gelo e ventos fortes cria as condições para o movimento das pedras. Quando o sol do dia derrete a camada de gelo, as pedras ficam soltas e podem deslizar pela lama úmida abaixo. Essa combinação única de forças naturais cria um movimento hipnotizante que desafia nossa compreensão da natureza. A pergunta permanece: que outras maravilhas escondidas estão esperando para serem descobertas? Você sabia que o calor pode afetar o funcionamento dos computadores quânticos? O calor é um inimigo oculto dos qubits, que são as pequenas unidades que tornam os computadores quânticos tão poderosos. Esses qubits são muito sensíveis a mudanças de temperatura. Por isso, os cientistas se esforçam para manter seus sistemas quânticos em condições ultra frias. Para isso, eles usam refrigeradores especiais que resfriam os qubits a temperaturas ligeiramente acima do zero absoluto, cerca de 459 graus Fahrenheit. Em temperaturas tão baixas, os qubits conseguem manter seu delicado estado quântico por mais tempo, permitindo que realizem cálculos complexos de forma mais eficiente. Se a temperatura sobe, os qubits podem perder suas propriedades quânticas, resultando em erros no processamento de informações. Isso é crucial na computação quântica, onde a precisão é fundamental.
Então, da próxima vez que você ouvir sobre tecnologias quânticas, lembre-se da importância de manter os qubits frios. Não é incrível como a temperatura influencia o futuro da computação? O que torna Liechtenstein tão único e seguro? Este pequeno país europeu não é apenas um dos menores do mundo, mas também é conhecido por sua incrível segurança e estilo de vida tranquilo. Muitos moradores deixam as portas abertas, refletindo a confiança e a paz que reinam nesta encantadora nação. Durante a Primeira Guerra Mundial, Liechtenstein mostrou seu espírito único ao enviar um pequeno exército de apenas 80 pessoas para proteger suas fronteiras. Essa missão inusitada tomou um rumo inesperado. Em vez de entrar em conflito, os soldados fizeram um novo amigo durante a patrulha e voltaram para casa com um novo membro em suas fileiras. Essa história amigável destaca o caráter de Liechtenstein, onde a segurança e a camaradagem prosperam mesmo em tempos difíceis. Seja por suas montanhas impressionantes ou pela comunidade unida, este pequeno país nos lembra que, às vezes, os lugares menores têm as maiores histórias. Com uma história tão única e um estilo de vida tranquilo, quem não gostaria de saber mais sobre Liechtenstein? Jesus realmente caiu na Guatemala? A escultura Jesus Nazareno Caído, criada pelo talentoso artista São Bartolomeu Bézer, ocupa um lugar especial nas celebrações da Semana Santa na Guatemala. Esta obra de arte impressionante captura Cristo em um momento dramático, quando ele cai sob o peso da cruz. O realismo intenso do escultor transmite uma profunda sensação de dor e luta, permitindo que os espectadores sintam a humanidade do Salvador. Todos os anos, milhares de pessoas vêm para ver esta poderosa imagem, que lembra o sacrifício feito durante a paixão e convida à reflexão sobre os fardos pessoais. Dentro das ricas tradições da Semana Santa, esta escultura se torna o centro de devoção e reflexão, ilustrando a profundidade emocional da história de Jesus. Com detalhes intrincadamente esculpidos, não é apenas uma estátua, é uma experiência emocional que ressoa com pessoas de todas as idades, incentivando-as a refletir sobre o sofrimento, a redenção e a esperança. Que emoções esta obra de arte provoca em você? Quando as rodas antigas mudaram a vida do Neolítico, a descoberta da roda nos pântanos de Ljubljana muda nossa visão sobre as inovações humanas primitivas. Esta região é rica em maravilhas arqueológicas, onde as condições aquáticas preservaram artefatos de madeira por milhares de anos. Arqueólogos que exploram essa paisagem rica revelam como as sociedades neolíticas adaptaram suas tecnologias para prosperar. A roda, uma invenção incrível, abriu novos caminhos para transporte e comércio, permitindo que essas comunidades antigas movessem mercadorias e pessoas de forma mais eficiente. Esse salto tecnológico não apenas melhorou a vida cotidiana, mas também favoreceu a interação com o meio ambiente e outras culturas. Ao estudar essas inovações antigas, entendemos melhor a criatividade e a engenhosidade de nossos antepassados. O que mais podemos aprender sobre nosso passado através dessas descobertas notáveis? É verdade, a erva cidreira realmente afasta os mosquitos. Essa planta versátil não só dá um sabor especial a pratos como sopas e curries, mas também é um repelente natural. Ao amassar as folhas, liberam-se citral e citronela, aromas que os mosquitos não suportam. Imagine como é bom passar tempo ao ar livre, sem insetos incômodos. No entanto, mesmo sendo útil de várias maneiras, tenha cuidado ao plantá-la no seu jardim. Ela pode crescer rapidamente e competir com outras plantas, roubando espaço e nutrientes. Isso significa que, enquanto você desfruta do seu aroma fresco e das propriedades repelentes, pode ser necessário controlar seu crescimento. Vale a pena o esforço por uma planta tão saborosa e benéfica? Acredite ou não, na França existe uma estrada secreta. Passage du Gois é uma ponte única que liga a linda ilha de Noirmoutier ao continente francês. Com impressionantes 4,70 metros de comprimento, esse caminho especial fica submerso 2 vezes ao dia, devido às marés. Quando a água recua, os viajantes corajosos podem atravessar a ponte, aproveitando as vistas deslumbrantes da água e da paisagem ao redor. Esse fenômeno natural proporciona uma experiência fascinante, que vai além de simplesmente ir de um lugar a outro. Trata-se de tempo, natureza e um pouco de aventura. Muitas pessoas desejam ver esse lugar inusitado, mas os visitantes precisam planejar bem para não ficarem presos. Quando a maré sobe, a ponte fica completamente submersa, por isso conhecer o horário das marés é fundamental.
Essa incrível ligação entre Noirmoutier e o continente não é apenas uma estrada. Ela conta a história da força da natureza e dos belos locais que existem na França, esperando para serem explorados. Você pode acreditar que a maior família em Yakutsk? Esta cidade, conhecida como a mais fria do mundo, abriga Oksana e Alexander, um casal inspirador que cria 22 filhos. Surpreendentemente, 18 dessas crianças são adotadas, o que destaca a enorme dedicação do casal em criar um ambiente familiar amoroso, mesmo em condições extremas. Apesar das temperaturas congelantes do inverno, que podem cair abaixo de 40 graus Fahrenheit, sua casa se tornou um refúgio acolhedor e um lugar único onde as crianças podem crescer e se desenvolver. A família de Oksana e Alexander representa resiliência e calor, provando que o amor pode florescer mesmo nos climas mais severos. Eles não apenas oferecem abrigo, mas também constroem laços fortes e ensinam lições importantes em uma comunidade que frequentemente enfrenta dificuldades. Sua história é um poderoso lembrete da força que existe na família e na compaixão, mesmo quando a vida lá fora pode ser tão implacável. É incrível que em uma cidade tão fria, eles tenham criado um lar vibrante e barulhento, cheio de risos e amor. E se eu te disser que a França é o destino turístico número 1, com atrações incríveis como a Torre Eiffel e as belas praias da Riviera Francesa, a França atrai milhões de turistas todos os anos, tornando-se o lugar mais popular para viajar na Europa. Este país encantador oferece uma combinação única de arte, cultura e gastronomia que encanta visitantes de todo o mundo. Em segundo lugar está a Espanha, famosa por seus festivais vibrantes, monumentos históricos e deliciosas tapas. Esses dois países destacam o charme da Europa, mostrando por que ela continua sendo um destino favorito para os viajantes. Desde as românticas ruas de Paris até as animadas praças de Barcelona, uma aventura espera por você a cada passo. Quer você sonhe em explorar castelos majestosos ou relaxar em praias ensolaradas, a Europa oferece experiências que podem agradar a todos. Como você planeja explorar este continente fascinante? Porque a cascata de sangue parece sangue. Este incrível fenômeno natural na Antártica chama a atenção por sua cor vermelha intensa, que lembra sangue. A verdadeira história desse espetáculo está escondida sob a superfície. A cascata de sangue se alimenta de um lago sob o gelo, rico em sais de ferro e micro-organismos. Quando a água rica em ferro escorre da geleira, ela se oxida e fica vermelha ao entrar em contato com o oxigênio do ar, criando essa vista impressionante. Descoberta no início do século XX, essa cascata única é não apenas um deleite visual, mas também um milagre científico que oferece uma visão sobre formas extremas de vida que sobrevivem em condições severas. Essas adaptações fornecem pistas sobre a possibilidade de vida em outros mundos gelados, como Europa, uma das luas de Júpiter. Então, da próxima vez que você ouvir sobre a cascata de sangue, lembre-se de que sua beleza é resultado da incrível química da natureza. Você não vai acreditar na relação entre sorvete e poliomielite. Em 1940, cientistas cometeram um erro surpreendente ao ligar o consumo de sorvete a uma epidemia de poliomielite, acreditando que o aumento nas vendas de sorvete no verão causava um aumento nos casos da doença. A imagem de crianças saboreando sorvete em um dia quente levou a essas conclusões, mas eles esqueceram uma lição importante da ciência. Correlação não significa causalidade. No verão, tanto as vendas de sorvete quanto os casos de poliomielite costumam aumentar, mas isso não significa que um cause o outro. Esse incidente serve como um lembrete interessante de como mal-entendidos podem surgir em pesquisas. Ao confundir esses dois conceitos, os cientistas, sem querer, criaram uma narrativa falsa sobre algo tão amado como o sorvete. Isso ainda levanta uma questão importante na ciência hoje: como garantir uma compreensão clara e uma interpretação dos dados? O necrosante fascite, muitas vezes chamado de bactérias que comem carne, é uma infecção rara e assustadora, conhecida por sua rápida e implacável destruição da pele, gordura e tecido muscular. Sua periculosidade está na capacidade de se espalhar rapidamente, muitas vezes começando com um pequeno arranhão ou corte que você pode mal notar. Assim que as bactérias entram no corpo, os sintomas podem se intensificar rapidamente, às vezes em apenas alguns dias. As pessoas podem sentir dor intensa, inchaço e febre à medida que a infecção avança. Infelizmente, em casos graves,
As consequências podem ser tão sérias quanto amputações ou até mesmo a morte. Compreender como essa infecção se espalha e a rapidez com que pode agir é crucial para a prevenção. Embora seja raro, conhecer os sinais e buscar ajuda médica imediata pode fazer uma grande diferença no resultado. Como podemos nos proteger de uma ameaça tão rápida? Difícil de acreditar, mas a Terra se forma a cada poucos dias. Você pode pensar que a criação de nova Terra é um processo lento, mas na verdade acontece rapidamente. A cada 3 ou 4 dias, fenômenos naturais como erupções vulcânicas ou depósitos de sedimentos resultam na formação de nova Terra. Por exemplo, no Havaí, a lava de vulcões ativos chega ao oceano, esfria e endurece, criando novas formas de terra. Da mesma forma, os deltas dos rios crescem ao longo do tempo, quando sedimentos carregados pela água se acumulam na foz do rio, formando terras férteis que sustentam diversos ecossistemas. Esse desenvolvimento constante é crucial para criar habitats para várias plantas e animais. Então, da próxima vez que você olhar para a paisagem ao seu redor, lembre-se de que ela está sempre mudando e se desenvolvendo, mesmo que seja difícil perceber. Não é incrível como nosso planeta está sempre em movimento? Você sabia que lagostas podem viver até 50 anos? Esses seres incríveis não são apenas deliciosos, mas também extremamente resistentes. As lagostas pertencem ao grupo dos crustáceos e são conhecidas por sua habilidade de regenerar garras perdidas. Se elas perdem uma garra em uma briga ou por causa de um predador, com o tempo podem crescer uma nova. Esse processo de regeneração mostra o quão adaptáveis são as lagostas, permitindo que sobrevivam em um mundo cheio de desafios. Elas crescem lentamente, o que contribui para sua longa vida, e podem ser encontradas nos oceanos ao redor do mundo, principalmente em águas frias. Curiosamente, a idade de uma lagosta pode ser determinada pelos anéis de crescimento em suas carapaças, assim como fazemos para contar a idade de uma árvore. Essa incrível capacidade de viver décadas a mais do que muitos outros seres marinhos as destaca no reino animal. Então, da próxima vez que você ver uma lagosta, lembre-se de que ela pode ter sobrevivido a décadas de mudanças e desafios no oceano. Que vida surpreendente! O que realmente inspira ideias malucas na guerra? Durante a Segunda Guerra Mundial, um dentista da Pensilvânia chamado Lytle Adams apresentou um plano em comum. Ele sugeriu usar morcegos como arma secreta para bombardear o Japão. A ideia era prender pequenos explosivos a milhares de morcegos, que seriam soltos sobre o território inimigo, causando potencialmente caos e destruição. Parecia inteligente, mas durante os testes, tudo deu errado. Alguns morcegos armados escaparam acidentalmente, resultando em um incidente curioso em que eles destruíram a própria base onde estavam sendo testados. Essa reviravolta inesperada fez com que os militares reavaliassem todo o projeto, que acabou sendo abandonado. Embora a ideia possa parecer absurda hoje, ela reflete como o pensamento criativo pode levar a consequências inesperadas em tempos de conflito. Poderia esse plano em comum ter mudado a história? Prepare-se para uma reviravolta na história da Lei Seca. Durante a Lei Seca no Iowa, que durou de 1920 a 1933, surgiu uma curiosa brecha que mudou a frequência nas igrejas. Embora a venda de bebidas alcoólicas fosse proibida, as igrejas perceberam que podiam distribuir legalmente vinho sacramental para rituais religiosos. Esse evento inesperado atraiu muitas pessoas às igrejas, não apenas para enriquecimento espiritual, mas também para socializar. Assistir aos cultos se tornou uma forma de desfrutar legalmente do vinho, e muitas vezes isso se transformava em um vibrante evento social, unindo fé e convívio. Como resultado, as congregações cresceram e muitas igrejas se encheram de pessoas que buscavam se conectar em um tempo em que bares e tavernas estavam fechados. Essa mistura única de espiritualidade e socialização ilustra como as comunidades se adaptaram em tempos difíceis. Quem poderia imaginar que uma brecha poderia unir as pessoas dessa forma? Vamos revelar a verdade sobre a dança do YMCA. Essa dança icônica tem uma origem inesperada, ligada a um divertido mal-entendido. Tudo começou durante o programa American Bandstand, onde o grupo Village People apresentou sua animada música YMCA. Os espectadores, cheios de entusiasmo e vontade de participar, entenderam errado a coreografia original do grupo. Em vez de apenas repetir os movimentos, começaram a formar as letras com as mãos, transformando a apresentação em um show vivo e interativo.
O que começou como uma dança simples se tornou um verdadeiro fenômeno. Pessoas de todas as idades adoravam formar as letras IMCA em festas, casamentos e eventos esportivos. A energia dessa dança rapidamente se espalhou, e hoje ela é parte essencial das celebrações ao redor do mundo. Quem poderia imaginar que um pequeno erro levaria a uma dança tão memorável? Você pode se surpreender com a importância do cóccix. O cóccix, conhecido cientificamente como cóccix, recebeu esse nome da palavra grega que significa cuco, devido à sua semelhança com o bico curvado de um pássaro. Incrível, não é? Esse pequeno osso localizado na base da sua coluna é um lembrete interessante do nosso passado evolutivo, quando nossos ancestrais tinham caudas. Embora pareça insignificante, o cóccix desempenha um papel importante no seu corpo. Ele suporta vários músculos e ligamentos, ajudando na sua postura e equilíbrio. Quando você se senta, o cóccix ajuda a distribuir seu peso de maneira uniforme, o que pode aumentar muito o conforto. Embora não tenhamos caudas como alguns animais, o cóccix nos lembra da nossa conexão com o passado e de como nossos corpos se adaptaram ao longo do tempo. Não é curioso como algo tão pequeno pode ter um papel tão importante? Você pode acreditar que alguém teve soluços por 68 anos. Este incrível recorde pertence a Charles Osborne, que começou a soluçar em 1922, enquanto tentava pesar um porco. Imagine como é viver com soluços todos os dias por quase 7 décadas. Durante esse tempo, Osborne tentou muitos tratamentos, mas nenhum conseguiu parar o ritmo implacável do seu corpo. Sua condição única deixou os médicos perplexos e atraiu a atenção de pessoas ao redor do mundo, tornando-o uma verdadeira curiosidade médica. Apesar das dificuldades, Osborne continuou vivendo e até entrou no livro dos recordes. Seus soluços finalmente cessaram pouco antes de sua morte em 1990, deixando um legado como o caso mais longo de soluços já registrado. Essa história estranha nos lembra o quão imprevisível pode ser o corpo humano e as coisas curiosas que podem acontecer em nossas vidas. Ela também levanta questões sobre como nossos corpos funcionam e por que algumas condições permanecem inexplicáveis. Existem outras histórias médicas incomuns esperando para serem descobertas. Você sabia que Wang é o sobrenome mais popular do mundo? Cerca de 107 milhões de pessoas têm esse nome, e ele é mais comum do que qualquer outro sobrenome. Essa estatística impressionante destaca a importância cultural e histórica do sobrenome, especialmente na China, de onde ele se origina. O sobrenome Wang tem raízes profundas na história chinesa, remontando a mais de 2.500 anos atrás, aos antigos reinos. É incrível como nomes populares nos ajudam a nos conectar com nosso passado e entender o crescimento da população. Enquanto isso, em países de língua espanhola, o sobrenome Garcia ocupa a 47ª posição. Embora esse nome seja comum em diferentes países, ele também reflete a rica herança da cultura espanhola. Nomes como Wang e Garcia não apenas identificam pessoas, mas também as conectam com seu contexto cultural. Você já pensou nas histórias por trás do seu sobrenome? Você não vai acreditar no gênio da culinária, Enrique Olvera. Enrique Olvera é um inovador da cozinha mexicana moderna, conhecido por sua habilidade em reinterpretar sabores tradicionais. Desde a abertura do famoso restaurante Pujol, na Cidade do México, em 2000, ele elevou as raízes culinárias antigas a um novo patamar, colocando a cozinha mexicana no cenário gastronômico mundial. A abordagem de Olvera é baseada no respeito aos ingredientes e à história, combinando-os com técnicas inovadoras. Seus pratos exclusivos destacam a profundidade e a riqueza da cultura mexicana, utilizando elementos tradicionais como pimenta e milho, mas apresentando-os de maneiras inesperadas. Os visitantes do Pujol frequentemente embarcam em uma jornada culinária que oferece não apenas comida, mas uma experiência que os conecta profundamente ao vibrante legado do México. A dedicação de Olvera em preservar e celebrar suas raízes, enquanto expande os limites criativos, lhe rendeu reconhecimento em todo o país e além. Você está pronto para explorar os sabores que o tornaram uma ícone da culinária? Você consegue imaginar o primeiro robô de Leonardo da Vinci? Essa invenção incrível, conhecida como o Cavaleiro Mecânico, foi um projeto revolucionário de Da Vinci, um dos maiores pensadores da história. Embora nunca tenha sido construído durante a vida do artista, seus desenhos detalhados mostram uma abordagem inovadora para a tecnologia.
O cavaleiro podia sentar, mover os braços e girar a cabeça graças a um sistema complexo de engrenagens e polias. Esse primeiro autômato não só reflete a criatividade da Renascença, mas também estabelece as bases para a robótica moderna. O gênio de Da Vinci não se limitou à pintura. Ele também trabalhou em diversos projetos mecânicos, demonstrando um profundo entendimento de física e engenharia. Suas obras inspiram engenheiros e inventores de hoje, provando que as ideias de movimento e automação eram fascinantes até mesmo no século XV. Ao explorar as conquistas modernas em robótica, é interessante pensar em como as ideias de Da Vinci ainda são relevantes hoje. Quais outras invenções antigas podem inspirar nossas inovações futuras? Você sabia que as tatuagens com tinta UV são uma arte secreta? Essas incríveis tatuagens usam uma tinta especial que é invisível a olho nu. Imagine andar com um desenho que só seus amigos veem sob luz ultravioleta. As tatuagens com tinta UV são perfeitas para quem quer uma arte corporal única sem exibi-la. Sob a luz UV, a tinta brilha intensamente, revelando padrões complexos que podem surpreender e encantar. Esse tipo de tatuagem utiliza novas tecnologias e oferece um nível de criatividade que as tintas tradicionais não têm. Você pode personalizar sua tatuagem com cores vibrantes e símbolos ocultos, tornando-a verdadeiramente única. No entanto, é importante escolher um artista experiente que conheça as tintas UV para garantir um resultado seguro e bonito. Então você teria coragem de fazer uma tatuagem que brilha apenas no escuro? O smartphone Redmi Turbo 3, na edição Harry Potter, traz o mundo mágico dos bruxos diretamente para suas mãos. Esta edição especial foi criada para verdadeiros fãs e possui um design bonito, decorado com símbolos de Hogwarts. Imagine abrir um telefone que não só tem uma aparência incrível, mas também inclui um mini-livro com cenas do Beco Diagonal, capturando o espírito da sua série favorita. Até o carregador foi personalizado, fazendo parecer que você está carregando o dispositivo com um toque de magia. O telefone tem detalhes fluorescentes inspirados nas relíquias da morte, o que adiciona um toque emocionante ao seu design. Seja você um grifinório ou um sonserino, esse smartphone permite que você leve um pedaço do mundo mágico com você. Com todos esses detalhes pensados, não é de se surpreender que os fãs estejam empolgados com esse gadget único. Você está pronto para experimentar um pouco de magia na sua tecnologia do dia a dia? Você sabia que os atletas costumam morder suas medalhas durante as cerimônias de premiação? Essa tradição curiosa vem de tempos antigos, quando comerciantes mordiam moedas para verificar se eram de verdade ou apenas falsificações. Ao morder suas medalhas brilhantes, os atletas continuam um ritual que expressa sua alegria e orgulho. As medalhas olímpicas modernas são feitas principalmente de prata e têm apenas uma fina camada de ouro. Na verdade, as últimas medalhas totalmente de ouro foram entregues em 1904. Hoje, elas simbolizam não apenas a vitória, mas também anos de dedicação, trabalho duro e paixão pelo esporte. Morder a medalha pode ser apenas um gesto divertido, mas captura perfeitamente o espírito das Olimpíadas. Então, da próxima vez que você ver um atleta comemorando uma vitória, lembre-se de que por trás daquela medalha brilhante há muito mais do que parece à primeira vista. Você já viu um peixe cair do céu? Na cidade de Ioro, em Honduras, todo verão, entre maio e junho, acontece um evento incrível conhecido como Chuva de Peixes. Há mais de 100 anos, moradores e turistas observam pequenos peixes prateados caindo das nuvens, criando um espetáculo verdadeiramente mágico. Embora os cientistas ainda não consigam explicar exatamente esse fenômeno, muitos acreditam que tornados de água podem ser a causa. Esses ventos poderosos conseguem levantar peixes de lagos ou rios e transportá-los longe quando perdem força. Imagine olhar para cima e ver um peixe pousando bem na sua frente. Esse evento incrível não apenas surpreende quem o testemunha, mas também destaca as maravilhas da natureza que ainda não compreendemos completamente. Quais outros mistérios nosso mundo pode esconder? Esse fascinante evento continua a despertar curiosidade e admiração em pessoas ao redor do mundo. Você sabia que insetos e urina eram usados em tintas antigas? Na história da arte, existem muitos materiais surpreendentes que formaram as cores que vemos hoje. Algumas das primeiras tintas eram feitas de insetos triturados, como a cochonilha, que produzia tons vermelhos vibrantes. Os artistas também usavam ossos moídos para o branco e gemas de ovos para o amarelo.
Ainda mais estranho, às vezes a urina era utilizada para extrair pigmentos, o que destaca a criatividade dos primeiros criadores. Esses ingredientes incomuns mostram quão engenhosos eram os artistas na busca por cores, usando tudo o que tinham à mão para alcançar tons vibrantes que hoje consideramos normais. Imagine como todos esses elementos se misturavam para criar uma obra-prima. Cada tom tinha sua própria história e conexão com o ambiente. Esse espírito criativo dos primeiros artistas nos lembra que a inspiração pode vir dos lugares mais inesperados. Quais outros ingredientes inusitados você acha que os artistas poderiam usar hoje? Você já se perguntou como o chefe Boyardee ajudou os soldados? Durante a Segunda Guerra Mundial, Hector Boyardee e seus irmãos trabalharam arduamente para manter sua fábrica de alimentos em funcionamento, fornecendo refeições essenciais para os soldados americanos a caminho da Europa. A empresa, conhecida hoje pelos raviolis enlatados do chefe Boyardee, se destacou em um momento crítico. Com o aumento da demanda por rações, eles rapidamente se tornaram o maior fornecedor, criando uma variedade de pratos nutritivos para os soldados na linha de frente. Imagine como era difícil satisfazer a fome dos soldados enquanto enfrentavam os desafios da guerra. A dedicação deles não apenas alimentou muitos militares, mas também trouxe o sabor de casa para aqueles que estavam longe. Assim, enquanto muitos lutavam na linha de frente, a família Boyardee estava lá, alimentando-os com força através de suas deliciosas conservas. É incrível pensar que cada lata ajudava a sustentar os corajosos homens e mulheres que servem ao nosso país. Porque o Japão oferece a experiência no caixão. Em um parque temático único no Japão, os aventureiros podem experimentar uma atração incomum: ser enterrados vivos em um caixão. Essa experiência não é apenas para quem busca emoções. Ela tem como objetivo fazer os participantes refletirem sobre a vida e vê-la de uma nova perspectiva. Dentro do caixão, os visitantes enfrentam a escuridão e o silêncio, permitindo que confrontem seus medos e pensem sobre o que realmente importa para eles. O parque destaca que é um ambiente seguro e controlado, onde os funcionários estão sempre prontos para ajudar. É um conceito estranho que pode causar estranhamento, mas para muitos se torna uma lição de vida profunda e memorável. Embora alguns possam duvidar da atratividade, essa experiência simboliza a abordagem inovadora e diversificada do Japão em entretenimento, mostrando como diferentes culturas podem transformar até as ideias mais peculiares em experiências significativas. Você tem interesse em experimentar isso por si mesmo? Por que a Grande Muralha da China impressiona? Esta estrutura monumental é a mais longa construção feita pelo homem na Terra, com cerca de 21.196 quilômetros se estendendo pelo norte da China. Foi construída em diferentes épocas e tinha um objetivo importante: proteger os estados chineses de invasões. Imagine engenheiros e trabalhadores usando ferramentas limitadas para criar muros que serpenteiam por montanhas, desertos e planícies. A Grande Muralha não é apenas uma parede, mas uma série de muros e fortificações com torres, quartéis e guarnições que sussurram histórias de antigas batalhas e planejamento militar estratégico. Embora muitas vezes seja associada à dinastia Ming, algumas partes da muralha datam do século 7 a.C. Hoje, turistas visitam diferentes trechos, como Badaling e Mutianyu, para ver sua grandiosidade e arte. Cada tijolo conta uma história de perseverança e patrimônio cultural. Ao caminhar por seu caminho, é impossível não pensar em quantas vidas essa incrível obra de engenharia tocou. Que lições podemos aprender com esse monumento eterno? Um fato interessante sobre a estrada Wang Tunnel. Esta incrível estrada foi esculpida à mão na montanha na China e é famosa não apenas por suas vistas deslumbrantes, mas também pelo perigo que oferece. Imagine-se dirigindo por uma trilha estreita, cortada na rocha, com altos penhascos de um lado e precipícios do outro. A estrada Wang Tunnel proporciona vistas de tirar o fôlego da natureza, mas exige respeito devido às suas curvas perigosas e à necessidade de atenção constante. Os viajantes costumam ficar encantados com a paisagem, enquanto percorrem esse emocionante trajeto, onde cada curva revela uma nova vista panorâmica magnífica. Embora os aventureiros e fotógrafos busquem aproveitar sua beleza, a cautela é essencial, pois a estrada pode ser desafiadora em condições climáticas ruins. Seja você um buscador de aventuras ou alguém que apenas quer apreciar as vistas, a estrada Wang Tunnel deixará memórias inesquecíveis. Pronto para uma viagem emocionante?
O que realmente acontece quando a tecnologia encontra o esporte? Os Jogos Olímpicos de 2012 na Grécia foram um marco ao apresentar pistolas eletrônicas para o início das competições, mudando a forma como os atletas começam suas provas. Antes, usavam-se pistolas de start tradicionais, que causavam problemas como falsos começos e nervosismo nos corredores. As pistolas eletrônicas, por sua vez, emitem sons precisos e instantâneos, tornando o processo mais fluido para todos os participantes. Elas foram projetadas para reduzir erros humanos e garantir condições iguais para todos os atletas. Essa tecnologia não só aumenta a justiça nas competições, mas também reflete uma tendência maior no esporte, onde inovações desempenham um papel fundamental. À medida que os atletas buscam melhores resultados, ferramentas como as pistolas eletrônicas se tornam parte do mundo esportivo moderno. Veremos ainda mais inovações tecnológicas nos próximos jogos. E se eu disser que as erupções solares podem afetar nossas vidas? As erupções solares, que são explosões de radiação da superfície do Sol, podem ter um grande impacto em nossa tecnologia e sistemas. Essas poderosas explosões liberam energia capaz de danificar satélites em órbita da Terra, afetando tudo, desde a navegação por GPS até os sistemas de comunicação. Quando ocorre uma erupção solar, partículas carregadas se dirigem para o nosso planeta. Ao chegarem à Terra, essas partículas podem interferir no campo magnético, o que pode causar falhas nas redes elétricas e até apagões. Isso nos lembra o quanto dependemos do Sol para viver e, ao mesmo tempo, os riscos da sua atividade imprevisível. Essa linha tênue entre aproveitar a energia solar e lidar com seu lado poderoso mostra o quanto nossas vidas modernas estão conectadas ao espaço. Estamos prontos para a próxima tempestade solar? Você vai se surpreender ao descobrir que a arte pode crescer. O artista australiano Craig Walsh adotou uma abordagem única em seu projeto chamado Monumentos, onde projeta impressionantes retratos humanos nos troncos e copas das árvores em espaços naturais. Essa iniciativa criativa redefine completamente nossa visão sobre monumentos. Em vez das tradicionais estruturas de pedra e bronze, Walsh utiliza a luz e a beleza da natureza para transmitir mensagens poderosas através de sua arte. Ao colocar essas projeções no coração da natureza, ele convida o público a repensar a conexão entre as pessoas e o meio ambiente. Cada retrato transforma uma simples árvore em uma tela vibrante, unindo histórias humanas ao mundo natural. Essa técnica inovadora não só destaca a beleza da expressão artística, mas também nos incentiva a interagir com a natureza de novas maneiras. Você consegue imaginar passeando pela floresta e encontrando essas imagens vibrantes entre as árvores? É verdade que a AOL ainda tem usuários? Surpreendentemente, em maio de 2015, cerca de 2,3 milhões de americanos ainda usavam o AOL Dial-Up Internet. Embora a internet de banda larga tenha se tornado a norma para a maioria de nós, alguns assinantes fiéis continuaram a usar esse serviço clássico. Pode parecer ultrapassado em nosso mundo digital acelerado, onde conexões rápidas são padrão. No entanto, para muitos, a confiabilidade nostálgica do AOL Dial-Up trazia um sentimento de conforto. Alguns usuários apreciavam a simplicidade da conexão, pois isso os lembrava dos primeiros dias da internet. Outros podiam estar em áreas rurais, onde a internet de banda larga ainda não estava disponível, e o dial-up permanecia sua única opção. Mesmo com o crescimento da internet de alta velocidade e muitas alternativas, é interessante pensar em como alguns serviços mantêm uma base de clientes única e fiel, não é? Difícil de acreditar, mas o Model T mudou tudo. Lançado em 1908, o Ford Model T foi o primeiro carro produzido em linha de montagem. Esse método revolucionário acelerou e barateou a produção, tornando os carros acessíveis não apenas aos ricos. Com a tecnologia de montagem, a Ford conseguiu fabricar milhares de veículos a preços baixos, tornando a posse de um carro uma realidade para os americanos comuns. Imagine uma época em que a maioria das pessoas usava cavalos para se locomover, e de repente um carro confiável se tornou disponível. Essa inovação não apenas transformou a produção de automóveis, mas também revolucionou toda a indústria automobilística. O Model T rapidamente se tornou um símbolo de liberdade e mobilidade, permitindo que as pessoas viajassem mais longe e descobrissem novos lugares. Graças ao sucesso do Model T, foi estabelecida a base para a produção em massa de muitos produtos, moldando nosso mundo moderno. Quem poderia imaginar que um único carro poderia ter um impacto tão duradouro?
E se eu contar a vocês sobre uma incrível mudança de vidas? Um menino que foi salvo de um grave acidente por uma corajosa mulher chamada Penny teve a chance de retribuir a bondade dela em um surpreendente giro do destino. Esta emocionante história começou quando Penny interveio em um incidente perigoso, evitando uma tragédia e dando ao menino uma segunda chance na vida. Anos depois, Penny se viu em apuros, começando a sufocar. Em um momento que parece cena de filme, o menino, agora adulto, correu para ajudar, usando as habilidades que aprendeu ao longo dos anos para salvá-la. Este incrível momento de ciclo completo destaca os laços profundos que podemos formar na vida. É um poderoso lembrete de que boas ações muitas vezes retornam para nós quando menos esperamos. Quem poderia imaginar que um simples ato poderia levar a salvar uma vida no futuro? Frank Salok realmente pode ser o homem mais sortudo do mundo? Ele, que é da Croácia, tem uma história incrível que parece quase inacreditável. Sobreviveu a 3 grandes acidentes: um acidente de trem, um acidente de avião e um acidente de carro. Em cada um deles, enfrentou situações de vida ou morte que deixariam a maioria das pessoas desesperadas. Mas, em vez disso, ele saiu ileso dessas experiências terríveis, o que fez muitos o chamarem de homem mais sortudo da Terra. E não para por aí. Frank também ganhou na loteria. Imagine a alegria de ganhar depois de ter escapado da morte tantas vezes. Suas experiências incríveis levantam questões sobre destino, sorte e se algumas pessoas estão destinadas a momentos extraordinários na vida. É apenas uma coincidência ou Frank tem algum tipo de charme sobrenatural? Não importa a resposta, suas aventuras capturam nossa imaginação e nos lembram de como a vida é imprevisível. Você já se perguntou por que alguns animais mordem tão forte? Algumas criaturas no mundo animal têm uma força de mordida impressionante, capaz de quebrar um crocodilo ao meio se necessário. Por exemplo, o poderoso crocodilo do rio, conhecido por suas mandíbulas fortes, tem uma força de mordida de mais de 3.700 libras por polegada quadrada. No entanto, outros predadores, como o tubarão branco, podem rivalizar ou até superar essa força. Essa impressionante capacidade não é apenas para exibição. Ela ajuda esses animais a caçar suas presas, defender seu território e até quebrar cascas duras. A anatomia de suas mandíbulas, equipadas com músculos poderosos e dentes afiados, desempenha um papel crucial em sua habilidade de dar mordidas tão devastadoras. Ao estudar essas adaptações incríveis, encontramos respostas para perguntas sobre sobrevivência e evolução na natureza. Qual animal, na sua opinião, tem a mordida mais forte? Você pode acreditar que o primeiro avião voou em 1903? Em 17 de dezembro de 1903, a história mudou quando os irmãos Wright realizaram um feito incrível em Kitty Hawk, Carolina do Norte. Orville e Wilbur Wright, 2 visionários, eram apaixonados pela aviação e dedicaram muitas horas ao sonho de voar. Após muitos experimentos e falhas, seu trabalho finalmente teve sucesso com o Wright Flyer, um biplano que decolou com êxito. Em apenas 12 segundos, Orville pilotou o avião por 36 metros, marcando o início de uma nova era no transporte. Esse, que parecia ser um pequeno voo, se tornou icônico, abrindo caminho para futuros desenvolvimentos em tecnologias de aviação. As inovações dos irmãos desencadearam uma corrida por melhorias nos voos, levando à criação de companhias aéreas comerciais, aviação militar e a enorme conectividade global que temos hoje. Kitty Hawk, que antes era uma tranquila vila costeira, se tornou um símbolo da inventividade e determinação humana. Você consegue imaginar como seria nosso mundo sem esse momento histórico? Vamos descobrir a verdade sobre a troca de chifres dos cervos. Você sabia que os cervos passam por um processo incrível chamado demog para trocar seus chifres pelo menos uma vez por ano? Esse processo é uma parte natural do ciclo de vida deles e, surpreendentemente, é completamente indolor, como se estivéssemos trocando de chapéu. Com a mudança das estações, os machos dos cervos desenvolvem chifres impressionantes para atrair as fêmeas durante a época de acasalamento. Assim que esse período termina, o corpo deles envia um sinal de que é hora de se livrar dessas estruturas pesadas e ramificadas. Os chifres antigos caem, abrindo espaço para novos, que muitas vezes são maiores e mais fortes. Isso acontece no final do inverno ou no início da primavera, e todo o processo depende das mudanças na luz do dia e nos níveis hormonais. Na próxima vez que você ver um cervo,
Imagine como é incrível que eles não são apenas criaturas bonitas, mas também passam por essa transformação única todos os anos. Então, da próxima vez que você notar um cervo, lembre-se da incrível jornada de seus chifres. A natureza não é maravilhosa? Você pode se surpreender ao saber que a armadura de Darth Vader tem raízes samurais. Desde sua primeira aparição em Star Wars, sua impressionante armadura preta fascina fãs ao redor do mundo. Seu traje ameaçador não é apenas um símbolo do lado negro, ele é inspirado nas armaduras dos samurais no Japão. Em particular, seu design icônico lembra a armadura do lendário Date Masamune, um famoso senhor feudal conhecido tanto em batalha quanto por seu capacete único. A forma ameaçadora do capacete e suas características exageradas lembram o kabuto, capacetes de samurais que frequentemente tinham padrões complexos e brasões que indicavam rank e poder. George Lucas e sua equipe pensaram cuidadosamente na imagem de Vader, para não apenas intimidar os inimigos, mas também homenagear guerreiros históricos. Essa combinação de ficção científica e história dá ao personagem uma profundidade fascinante e nos faz refletir sobre como outras influências históricas moldam nossas histórias favoritas. Você já se perguntou por que 8 bilhões são importantes? Recentemente, a população mundial ultrapassou a impressionante marca de 8 bilhões de pessoas, um evento significativo que nos faz refletir sobre o futuro do nosso planeta. Para nos ajudar a visualizar esse enorme número, o estúdio Mirable criou uma animação impressionante que mostra como essas pessoas caberiam em uma área de 51 por 18 milhas. Essa ilustração vívida destaca o quão densa pode ser nossa população. Ao alcançarmos esse número significativo, precisamos enfrentar questões importantes, como desenvolvimento sustentável e distribuição de recursos. Como podemos garantir que todos tenham acesso a água limpa, comida e moradia? Além disso, precisamos considerar o impacto ambiental de um número tão grande de pessoas na Terra. Com o crescimento da população, aumentam também as demandas sobre nosso planeta, levando a problemas como desmatamento, poluição e mudanças climáticas. Quais passos podemos dar para criar um futuro equilibrado para todos? Pouca gente sabe disso sobre Napoleão. Depois de governar a maior parte da Europa, Napoleão Bonaparte enfrentou uma reviravolta inesperada em sua vida quando foi exilado para a pequena ilha italiana de Elba. Em 1814, após a derrota na Guerra da Sexta Coalizão, o poderoso líder ficou sem trono e foi enviado para essa ilha remota, de apenas 34 quilômetros quadrados. Apesar das paisagens pitorescas, a vida em Elba contrastava fortemente com os luxuosos palácios, onde ele vivia como imperador. Lá, Napoleão teve que se adaptar a uma vida mais tranquila, cercado por apenas algumas centenas de habitantes locais. Curiosamente, ele não desperdiçou esse tempo. Começou várias reformas na ilha, incluindo melhorias na infraestrutura e na administração local. No entanto, sua paixão pelo poder permaneceu. Apenas um ano depois, ele escapou de Elba e voltou à França, onde recuperou o controle por um breve período, antes de sofrer a derrota final na Batalha de Waterloo. Esse período de exílio continua sendo um marco importante em sua vida e na história. Incrível, mas os camaleões escalam bem as árvores. Esses seres fascinantes têm uma estrutura única nas patas, chamada de patas zigodáctilas, que são feitas para agarrar galhos. Isso significa que cada pata tem 2 dedos voltados para frente e 2 para trás, garantindo uma boa aderência na casca e nos galhos. Imagine que seus dedos podem se prender a um galho de diferentes ângulos. Essa habilidade de agarrar é essencial para o seu modo de vida, já que os camaleões vivem principalmente nas árvores, onde precisam se mover de forma segura e discreta. Suas patas incríveis, junto com a capacidade de mudar de cor, ajudam-nos a se camuflar enquanto caçam insetos ou se escondem de predadores. Então, da próxima vez que você ver um camaleão, reserve um momento para apreciar não apenas suas cores vibrantes, mas também suas incríveis habilidades de escalada. O que você acha que essas adaptações ajudam eles a sobreviver na natureza? É verdade que um menino lutou na Primeira Guerra Mundial? Pode parecer inacreditável, mas Momcilo Gavrić tinha apenas 8 anos quando se juntou ao exército sérvio durante a Grande Guerra. Após perder sua família nesse conflito devastador, ele se tornou soldado, atuando como mensageiro e combatente. Apesar de sua pouca idade, Momcilo demonstrou coragem e astúcia excepcionais, atravessando campos de batalha perigosos para entregar mensagens importantes e apoiar seus companheiros.
Sua história destaca os horrores enfrentados por muitos durante a guerra, especialmente as crianças inocentes envolvidas em conflitos de adultos. A bravura de Montilo, que serviu em uma das guerras mais cruéis da história, levanta muitas questões sobre a infância e a resiliência diante de dificuldades inimagináveis. Como um menino tão jovem pôde ser tão corajoso? Você vai se surpreender ao saber que saquinhos de chá combatem odores. Esse truque esperto se baseia nos taninos presentes no chá, que absorvem a umidade e neutralizam cheiros desagradáveis. Se você já lidou com sapatos fedidos ou o cheiro de suor na bolsa de esportes, basta pegar alguns saquinhos de chá secos. Coloque-os dentro dos sapatos ou da bolsa e deixe durante a noite. Enquanto os saquinhos absorvem a umidade, eles ajudam a eliminar os odores indesejados que podem te deixar envergonhado de tirar os sapatos em público. É uma solução simples e barata, que não só refresca seu equipamento, mas também permite aproveitar os saquinhos de chá usados. Além disso, é melhor do que gastar dinheiro em caros sprays de ambiente ou produtos para eliminar odores. Na próxima vez que seus sapatos precisarem de um frescor, pense nessa solução inesperada. Quem diria que o chá poderia fazer tanto? Por que o Reino Unido se destaca no esporte? O Reino Unido é conhecido não apenas pelo seu amor ao chá, mas também como uma potência esportiva, especialmente durante as Olimpíadas. Este país incrível tem uma rica tradição esportiva que dura séculos e já deu ao mundo lendas em esportes como futebol e tênis. A Associação de Futebol, fundada em 1863, estabeleceu as bases do futebol moderno, enquanto eventos icônicos como o torneio de Wimbledon tornaram o tênis um passatempo querido. Os atletas britânicos mostraram seu talento nas Olimpíadas, conquistando milhares de medalhas ao longo dos anos. A forte ênfase na educação física nas escolas e programas de apoio a jovens talentos ajudam a manter o espírito competitivo vivo. A combinação de história, cultura e paixão inspira o país a ter sucesso. Portanto, seja remando no Tamisa ou correndo na pista, o Reino Unido continua a inspirar futuros atletas em todo o mundo. O que realmente acontece quando você pula? Seus joelhos desempenham um papel fundamental em suportar o peso do seu corpo, mas o trabalho deles se torna muito mais difícil durante atividades físicas como pular. Quando você está parado, seus joelhos suportam o peso do seu corpo sozinhos. No entanto, a situação muda drasticamente quando você começa a se mover. Por exemplo, uma pessoa que pesa 50 quilos, ao pular, a carga em seus joelhos pode aumentar para até 500 quilos. Esse aumento incrível está relacionado à reação do solo, ou seja, às forças que o solo exerce quando você se impulsiona dele. Cada impacto gera ondas de choque nas suas articulações, o que significa que seus joelhos enfrentam uma tensão significativa a cada salto. É por isso que é tão importante manter os músculos dos joelhos tonificados e flexíveis. Então, da próxima vez que você pular, lembre-se da pressão que está exercendo sobre seus joelhos e cuide bem dessa articulação importante. Adivinha só, os caixas eletrônicos falam latim. No Vaticano, existe o único caixa eletrônico do mundo que dá instruções nesse idioma antigo. Embora muitos possam achar difícil usar um caixa eletrônico em latim, para os moradores desse pequeno estado independente, isso é algo comum. Dentro das muralhas do Vaticano, esse caixa eletrônico único atende os locais que podem estar familiarizados com o latim usado nos serviços religiosos e em outros contextos. A decisão do Vaticano de oferecer essa função destaca seu compromisso em manter o latim como uma língua viva, apesar de sua diminuição no uso cotidiano. Imagine inserir seu cartão e ver instruções em um idioma que existe há séculos. É uma combinação fascinante de tradições e tecnologia, tornando o processo de saque ao mesmo tempo histórico e moderno. O latim continuará a evoluir na era digital? Por que a medalha de ouro é tão valiosa? Em março de 2012, o ex-campeão mundial de boxe, Vladimir Klitschko, decidiu vender sua medalha de ouro das Olimpíadas de 1996 em um leilão para apoiar uma causa beneficente, e ela foi vendida por impressionantes $1 milhão. Não era apenas uma medalha, ela simbolizava anos de trabalho duro, dedicação e vitórias em um dos maiores eventos esportivos do mundo. No entanto, a história tomou um rumo inesperado quando o comprador devolveu a medalha, explicando sua decisão por uma razão tocante. Ele queria manter esse pedaço da história esportiva em sua família, em vez de entregá-lo a quem oferecesse mais. Esse ato destaca a profunda conexão que muitas pessoas têm com relíquias esportivas, objetos que contam histórias de conquistas incríveis e sacrifícios pessoais.
Assim, a medalha de Klitschko não é apenas um símbolo de vitória, ela representa o espírito de perseverança e a influência duradoura do esporte sobre gerações. O que a medalha significa para você? Vamos revelar a verdade sobre o Canal de Suez. Inaugurado em 1869, o Canal de Suez mudou completamente o comércio mundial, oferecendo um caminho mais curto para os navios que viajam entre a Europa e a Ásia. Antes dele, os barcos precisavam fazer uma longa viagem ao redor da África, o que adicionava meses às suas jornadas. Essa importante via navegável conecta o Mar Mediterrâneo ao Mar Vermelho, tornando-se uma das rotas comerciais mais movimentadas do mundo hoje. Na verdade, mais 18 mil navios utilizam o canal a cada ano, transportando tudo, desde petróleo até produtos de consumo. Graças ao Canal de Suez, o tempo de entrega foi significativamente reduzido, permitindo que os negócios funcionem de forma mais eficiente e que os consumidores recebam produtos mais rapidamente. O canal não só impulsiona o crescimento econômico, mas também desempenha um papel crucial no comércio internacional, mostrando como maravilhas da engenharia podem transformar conexões globais. Você já parou para pensar sobre o impacto dessa incrível via navegável na sua vida cotidiana? Prepare-se para se surpreender com a jornada da Tesla no mundo dos carros elétricos. Embora a Tesla seja líder na tecnologia de carros elétricos, a empresa enfrentou algumas dificuldades. Ela lidou com problemas de produção, como atrasos e controle de qualidade, que podem frustrar clientes e investidores. Em um mundo onde a demanda por carros elétricos cresce rapidamente, esses obstáculos podem parecer intransponíveis. No entanto, a Tesla não desiste. Eles estão trabalhando ativamente para melhorar seus processos de produção. Investindo em tecnologias inovadoras e otimizando a fabricação, a Tesla busca garantir que cada carro atenda a altos padrões de qualidade e desempenho. Ao aprimorar seus métodos e se adaptar a novos desafios, a Tesla continua a ser pioneira no mercado de carros elétricos, mostrando que o sucesso muitas vezes vem através da superação de dificuldades. Conseguirão manter sua liderança em meio à crescente concorrência. É verdade que no Mississippi começaram a permitir visitas conjugais? Sim, é verdade. Em 1950, o Mississippi foi o primeiro estado a permitir essas visitas, com o objetivo de incentivar os homens presos, especialmente os negros, a se esforçarem mais durante a pena. A ideia era que essas visitas fortalecem os laços familiares, o que pode levar a um melhor comportamento e até reabilitação. Avançando para 2024, apenas 4 estados ainda mantêm essa prática: Califórnia, Connecticut, Nova York e Washington. Esses estados entendem que manter os laços familiares é fundamental para a reintegração dos presos na sociedade. Embora as visitas conjugais sejam um tema polêmico, os defensores afirmam que elas ajudam a reduzir a reincidência e melhoram as relações familiares. Por outro lado, os críticos expressam preocupações sobre justiça e segurança. O que você acha? Mais estados deveriam adotar essa prática? Você já viu uma raposa melanística? Esses seres incríveis são uma variação rara da conhecida raposa vermelha, com seu encantador pelo preto ou cinza escuro, em vez do habitual tom avermelhado. O melanismo, uma característica genética que causa a mudança de cor, ocorre devido ao excesso de pigmento. Enquanto as raposas vermelhas são comuns e podem ser encontradas em várias regiões, as raposas melanísticas são muito mais raras, tornando seus encontros especialmente memoráveis. Sua aparência única não só as destaca entre as outras, mas também as ajuda a se adaptar a certas condições, já que o pelo escuro proporciona melhor camuflagem em florestas densas ou à noite. Os cientistas ainda estudam por que essas variações ocorrem, mas esse aspecto fascinante da natureza ressalta a beleza e a diversidade da vida selvagem. Então, da próxima vez que você estiver na natureza, fique atento. Quem sabe você não encontra uma dessas raposas de pelo escuro. Você sabia que o verdadeiro nome da Barbie é Barbara Millicent Roberts? Essa boneca icônica não é apenas um brinquedo da moda. Ela tem uma história completa que muitos podem não conhecer. Criada por Ruth Handler e lançada em 1959, a Barbie rapidamente se tornou um fenômeno cultural. Seu nome completo desperta o interesse dos fãs, pois sugere sua identidade secreta como uma jovem mulher da cidade fictícia de Willows, em Wisconsin. Ao longo dos anos, a Barbie experimentou mais de 200 profissões, se apresentando como médica, astronauta, presidente e até estrela do rock.
Essa diversidade de papéis mostra que ela pode inspirar crianças a sonhar grande e explorar diferentes possibilidades. Além disso, o caráter da Barbie evoluiu com o tempo, refletindo mudanças na sociedade e promovendo discussões sobre papéis de gênero e autodesenvolvimento. Portanto, seja você um colecionador dedicado ou apenas alguém que brincou com a Barbie na infância, sua personalidade única e inúmeras aventuras continuam a torná-la um símbolo amado de imaginação e poder. Qual novo papel você acha que ela deveria experimentar na próxima vez? Você sabia que a cidade mais chuvosa da Índia é Mawsynram? Localizada no nordeste do país, ela recebe em média impressionantes 467,8 polegadas de chuva por ano. Isso é quase 18 vezes mais do que Londres. Esse clima faz da chuva uma parte essencial da vida dos moradores. A geografia única e as paisagens verdes ao redor de Mawsynram são fundamentais para esse fenômeno. A cidade está situada nas montanhas Khasi e recebe umidade dos ventos monsônicos do Golfo de Bengala. Os habitantes se adaptaram à chuva constante, incorporando-a em sua cultura, atividades diárias e até na arquitetura. Por exemplo, muitas casas possuem telhados de palha que suportam as fortes chuvas. A vegetação densa e o ecossistema vibrante prosperam aqui, criando um lugar pitoresco. No entanto, as chuvas também trazem problemas, como deslizamentos de terra e estradas alagadas, que os moradores precisam enfrentar. Então, da próxima vez que você pensar em chuva, lembre-se de Mawsynram e suas incríveis chuvas anuais. Acredite ou não, mas na Índia existem casamentos com árvores. Em algumas regiões, especialmente no sul da Índia, há tradições em que as pessoas se casam com árvores para se livrar da má sorte ou corrigir um amor amaldiçoado. Essa prática incomum é baseada em crenças profundas na astrologia e na cura espiritual. As pessoas acreditam que o casamento com uma árvore pode remover energias negativas que atrapalham seu destino. Na cerimônia, o noivo ou a noiva frequentemente amarram um nó com a árvore e, após o ritual, a árvore às vezes é cortada, simbolizando a libertação da má sorte. Embora isso possa parecer estranho para muitos, destaca quão criativas e esperançosas as pessoas podem ser em tempos difíceis. Esses casamentos com árvores refletem uma abordagem cultural única na busca pela felicidade, mostrando como as tradições podem moldar nossa compreensão do amor e do destino. O que você acha? Como as visões modernas sobre relacionamentos se relacionam com isso? Os cogumelos psicodélicos podem ajudar a parar de fumar. Um estudo surpreendente de 2014 mostrou que 80% dos fumantes crônicos que passaram por tratamento com cogumelos psicodélicos conseguiram se livrar desse hábito. O estudo contou com 15 participantes e, após apenas 3 sessões de tratamento, 12 deles pararam completamente de fumar. Essa taxa é muito maior do que os 35% de sucesso geralmente observados com medicamentos tradicionais para parar de fumar. Mas qual é o segredo da eficácia desses cogumelos? A substância ativa, a psilocibina, ajuda a reiniciar o sistema de recompensa do cérebro e provoca reflexões profundas e introspectivas. Os participantes frequentemente relataram insights importantes durante as sessões, o que parece ter ajudado a superar a dependência. Como fumar está ligado a sérios riscos à saúde, essa abordagem inovadora com psicodélicos abre novas possibilidades para o tratamento da dependência. Será que em breve veremos uma revolução na forma como combatemos a dependência de nicotina? Os resultados já estão gerando discussões sobre como mudar nossa compreensão da saúde mental e da dependência pode transformar vidas. Acredite ou não, mas as pessoas podem um dia aprender a produzir veneno. Pesquisas recentes publicadas na revista Proceedings of the National Academy of Sciences mostram que os humanos têm mecanismos biológicos para desenvolver veneno, assim como répteis e muitos mamíferos. Cientistas descobriram que todos os mamíferos possuem componentes genéticos necessários para a produção de veneno, o que sugere que a evolução pode nos permitir desenvolver essa incrível habilidade no futuro. Atualmente, não produzimos veneno, e não está claro se algum dia seremos capazes de fazê-lo. No entanto, o potencial existe, levantando questões interessantes sobre como nossos ancestrais poderiam ter usado veneno para defesa ou caça. Compreender essa habilidade pode levar a descobertas revolucionárias na medicina e na genética. O uso das propriedades do veneno pode resultar em novos métodos de tratamento ou alívio da dor. O futuro do veneno nos humanos pode estar mais próximo do que pensamos. O que as antigas migalhas de pão nos contaram sobre o nosso passado?
Arqueólogos descobriram migalhas de pão fossilizadas na Jordânia, datando de impressionantes 14 mil anos. Essa descoberta indica que as pessoas já faziam pão muito antes do surgimento da agricultura. Imagine comunidades de milênios atrás criando esse alimento básico a partir de grãos selvagens. Essas migalhas, preservadas de forma que podemos estudá-las, fornecem informações importantes sobre as dietas e o modo de vida das pessoas antigas. Em vez de considerar a agricultura como o início da produção de alimentos, essa descoberta sugere que a busca pelo pão pode ter realmente impulsionado o desenvolvimento da agricultura. A habilidade de fazer pão provavelmente incentivou os antigos a coletar e cultivar certos grãos, o que acabou levando à revolução agrícola que conhecemos hoje. É surpreendente pensar que algo tão simples como o pão pode ter desempenhado um papel tão significativo na formação da história humana. Essa descoberta não só questiona nossa compreensão das sociedades antigas, mas também destaca nossa profunda conexão com a comida e as inovações que ela inspira ao longo do tempo. Como isso mudará nossa percepção das civilizações antigas? Acredite ou não, a primeira escola pública surgiu em Onas Viesta. Esta pequena cidade se tornou um marco importante na história americana em busca de uma educação acessível. No século XIX, quando a educação era frequentemente um privilégio dos ricos, a abertura da escola pública foi uma mudança radical. Ela permitiu que crianças de diferentes classes sociais pudessem aprender e se desenvolver, estabelecendo um precedente que levou à criação de um sistema nacional de educação pública. Essas escolas buscavam formar cidadãos informados, ensinando não apenas a ler e escrever, mas também habilidades de vida essenciais e responsabilidade cívica. Hoje, o legado daquela primeira escola pública continua a inspirar reformas e melhorias na educação em todo o país. Imagine como seria o sistema educacional na América sem essa ousada iniciativa tomada em Onas Viesta. Como essa primeira escola influenciou sua própria jornada educacional. Difícil de acreditar, mas a justiça prevaleceu. O juiz George Conrad Morgan assumiu uma tarefa incomum: investigar os casos de mais de 800 pessoas por corrupção e assassinatos em campos de concentração nazistas durante a Segunda Guerra Mundial. Sua incansável luta por justiça visava responsabilizar aqueles que cometeram crimes inimagináveis. Ao reunir provas e testemunhos, Morgan se tornou uma figura importante nos esforços para revelar a sombria realidade dos campos de concentração. No entanto, sua determinação e coragem o colocaram na mira de pessoas poderosas. Heinrich Himmler, chefe da SS, ficou insatisfeito com os sucessos de Morgan e até ordenou que ele interrompesse as investigações. Apesar dos perigos, o trabalho de Morgan destacou a importância da responsabilidade diante da tirania. Seu legado nos lembra que a busca pela justiça, mesmo nas condições mais difíceis, pode trazer esperança e verdade nos tempos mais sombrios. O que você faria em seu lugar? Drama da natureza. Você viu como a lesma escapou? Nesta incrível imagem, uma lesma faz uma ousada fuga das garras de uma planta carnívora. Este momento emocionante parece uma cena de um filme de ação e mostra interações fascinantes no mundo natural. Plantas carnívoras como a famosa Dionaea muscipula atraem presas desavisadas com seu néctar doce e aromas irresistíveis. Assim que a criatura se aproxima demais, a planta se fecha, selando seu destino. No entanto, essa pequena lesma conseguiu se desvencilhar e escapar no último momento, mostrando a resistência da natureza. Essas fotos nos lembram o quão vibrantes e dinâmicas são os ecossistemas, destacando a luta constante pela sobrevivência. Seja plantas pegando seu jantar ou animais enganando armadilhas, o drama acontece ao nosso redor todos os dias. Portanto, da próxima vez que você estiver passeando pelo jardim, pense em todas as histórias ocultas que podem estar acontecendo bem debaixo do seu nariz. A natureza está cheia de surpresas e momentos como esses despertam nossa curiosidade e lembram-nos das maravilhas da vida. Difícil de acreditar, mas as impressões digitais são únicas. Cada pessoa tem impressões digitais tão individuais que até mesmo gêmeos idênticos têm diferenças. Essas pequenas linhas e curvas se formam enquanto o bebê ainda está no útero, influenciadas tanto pela genética quanto pelo ambiente. Por exemplo, o movimento do líquido amniótico afeta o desenvolvimento das impressões, tornando cada uma delas única antes mesmo do nascimento. Sua singularidade faz das impressões digitais um método confiável de identificação em várias áreas, especialmente na justiça criminal e na segurança biométrica.
As autoridades usam impressões digitais para resolver crimes, enquanto empresas aplicam sistemas biométricos para proteger dispositivos. Curiosamente, as impressões digitais nunca mudam com o tempo. Uma vez formadas, permanecem as mesmas durante toda a vida. Portanto, seja você um viajante ou um caseiro, suas impressões contam sua história única. Você já se perguntou por que Portugal manteve suas colônias? Isso durou até a década de 1970, quando muitos outros países já estavam se desfazendo de suas colônias. O desejo de Portugal de preservar suas colônias africanas, especialmente Angola e Moçambique, resultou em conflitos violentos, conhecidos como guerras de independência. Essas lutas foram provocadas pela população local que lutava por liberdade, levando a anos de violência e confusão. Enquanto países como a Grã-Bretanha e a França já estavam se retirando de suas colônias, a relutância de Portugal em partir destacou os aspectos complexos de seu legado colonial. O desejo de independência nessas nações africanas foi impulsionado pela busca de autodeterminação e pelo fim do domínio estrangeiro. No final, essa luta prolongada refletiu não apenas o espírito do povo, mas também os desafios que as nações enfrentavam ao tentar lidar com as consequências do colonialismo, porque alguns países se agarram ao poder enquanto outros aceitam mudanças. Prepare-se para o momento revolucionário do Pumba. Quando a Disney criou o Pumba, o adorável javali de O Rei Leão, eles deram um passo ousado em um território desconhecido. Pumba não só trazia risadas com seu jeito peculiar, mas também se tornou o primeiro personagem da Disney a soltar gases na tela. Esse momento inesperado quebrou as normas tradicionais dos filmes de animação, onde esse tipo de humor era considerado muito grosseiro. Em vez disso, ele trouxe sinceridade e proximidade aos personagens, mostrando que eles podem ser engraçados e imperfeitos, assim como nós. O icônico Pum do Pumba não é apenas uma piada, é um reflexo do espírito despreocupado que define o Rei Leão. Ao aceitar essa bobagem, a Disney estabeleceu um precedente para representações mais realistas e cômicas em filmes de animação. Quem diria que um pouco de gás poderia deixar uma marca tão grande no mundo da animação? Acredite ou não, até as pedras podem ter consciência. O panpsiquismo é uma ideia filosófica fascinante que afirma que todas as coisas, até mesmo objetos inanimados como pedras imóveis, possuem algum nível de consciência. Essa perspectiva interessante sugere que a consciência não se limita apenas a humanos e animais, mas é um aspecto fundamental do próprio universo. Imagine se cada pedra que você passa estivesse ciente do seu entorno. Embora isso possa parecer estranho, os defensores do panpsiquismo acreditam que tudo, desde um pequeno grão de areia até a montanha mais alta, pode ter sua própria experiência de perceber o mundo. Essa concepção levanta questões profundas sobre o que realmente é a consciência e como ela conecta todos os seres. O panpsiquismo nos faz repensar nossa compreensão da vida e da existência. Aceitar essa ideia pode ampliar nossa visão do universo. Com certeza, isso abre portas para infinitas possibilidades. Muitos não sabem, mas existe sorvete de hot dog. Em 2019, a empresa Oscar Mayer deu um passo ousado ao lançar um sorvete inusitado chamado Cold Dog. Essa sobremesa curiosa não é como um doce comum. Ela combina o sabor clássico dos hot dogs com um toque doce. Imagine um sanduíche feito com 2 biscoitos, mas em vez do recheio tradicional, você dá uma mordida em uma mistura deliciosa de creme doce com hot dog, pedaços de salsicha caramelizada e uma bola inesperada de sorvete com mostarda. Essa combinação única de sabores surpreendeu alguns gourmets e chamou a atenção dos amantes de comidas diferentes. Embora a ideia possa parecer estranha para muitos, ela gera discussões interessantes sobre inovações alimentares. Empresas como a Oscar Mayer estão sempre experimentando para expandir os limites da nossa experiência gastronômica. Então, da próxima vez que você pensar em sorvete, lembre-se de que ele pode ter os sabores mais inesperados, misturando doce e salgado de uma maneira surpreendente. Você teria coragem de experimentar? E se eu te disser que aviõezinhos de papel podem voar longe? Um recente recorde mundial impressionou tanto os entusiastas quanto os criadores casuais, mostrando as incríveis capacidades de um simples aviõezinho de papel. Esse design recorde voou a uma distância impressionante de mais de 77 metros. Essa conquista destaca não apenas a criatividade na criação desses aviõezinhos, mas também a ciência da aerodinâmica.
Os criadores usam várias técnicas, incluindo a alteração da forma das asas e a distribuição do peso, para melhorar a estabilidade e a distância do voo. O que torna esse recorde tão empolgante é que ele inspira pessoas de todas as idades a mergulhar no mundo do voo, combinando arte e ciência. Qualquer um pode criar seus próprios designs, experimentar com diferentes materiais e até mesmo fazer competições com amigos. Quem sabe, com algumas tentativas e erros, você pode lançar seu próprio aviãozinho de papel recordista no futuro.